Maiteia Girungueira, Baexa Papeimê, Baexa Papeicô, espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais este vídeo do nosso curso de Guarani. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Júlio Alfonso e nesse canal Café com Idiomas eu ensino a língua castelhana e a língua guarani. Temos nossas lives todas as terças-feiras às 20h30 horas de Guarani e todas as quinta-feiras às 21 horas de espanhol ou castelhano. Hoje nós iremos ver a respeito dos adjetivos em Guarani. O que é adjetivo? Adjetivo é a palavra que qualifica ou determina ao substantivo. E nós temos dois tipos de adjetivos, que são adjetivos qualificativos e adjetivos determinativos. Os adjetivos qualificativos atribuem aos nomes algumas qualidades, características e juízo de valor. E aqui nós temos alguns exemplos. Caraí Carapé, que significa senhor baixo. Cavadiupiru, que quer dizer cavalo seco ou cavalo magro. Itamorotim, que quer dizer pedra branca. Ou Tecopotim, que quer dizer vida limpa ou um viver higiênico, pode ser também. Nós vemos que no Guarani, os adjetivos, eles são usados como posposição, ele pospõe ao substantivo, né? Então, a qualidade em si, ela vem depois do nome. Quer dizer, cavadiu é um substantivo e peru é o adjetivo. Então, nós sempre colocamos depois do substantivo o adjetivo, que quer dizer, então, ele pospõe ao substantivo. E aí nós temos os adjetivos determinativos, que são 4 tipos de adjetivos determinativos. Nós temos adjetivos demonstrativos, os numerais, os possessivos e os indefinidos. E nós iremos ver um pouquinho aqui também dos adjetivos possessivos. Então, nós vimos que temos 4 tipos de adjetivos determinativos. E vamos agora ver um deles, que é o adjetivo determinativo de possessão. Esses adjetivos, eles indicam possessão do substantivo ou nome, em primeira ou segunda pessoa, e podem ser singular ou plural. Nesse quadro aqui, que está aparecendo para você do lado esquerdo da sua tela, nós temos alguns exemplos em singular e em plural da primeira e segunda pessoa. Logo ao lado nós temos substantivo oral e substantivo nasal. Aí nós temos ali o che, que é eu da primeira pessoa, representado em me, meu, minha, meus e minhas. Aí nós temos um de e já do lado do um de, entre parênteses, ne. Esse ne é usado especificamente para os substantivos nasais. Então nós vamos ver o exemplo. Che de aguá quer dizer meu cachorro. Xembaracajá quer dizer meu gato. Jaguá é um substantivo oral. Embaracajá é um substantivo nasal. Por quê? Porque o MB é uma consoante nasal no Guarani, que seria o B, Puaê, Tinguá. Então, para a gente falar seu cachorro, falaremos de Jaguá. E se for falar seu gato, falaríamos Nembaracajá. Por que o ne? Porque, como eu já expliquei, que um baracajá é um substantivo nasal. Aí vamos para o plural da primeira e segunda pessoa, onde nós nos deparamos com a primeira pessoa do plural, que é nhande, e do lado nós temos nhané. Esse nhandê é nós incluente, incluindo todos, tá? Então, nós temos nhandê jaguá, nosso cachorro, lembrando que jaguá é um substantivo oral, e temos nhané baracajá, foi omitido o D do meio. Então, nhané baracajá, por conta de que baracajá é um substantivo nasal. Aí nós temos ore, que é o nós excluente, quando a gente fala nós, mas exclui outro grupo, só falamos do nosso grupo, uma comparação leve assim. Então, ore de aguá e ore em baracajá. E aí nós temos a segunda pessoa do plural, que é pendê, e ao lado, entre parênteses, pené. Esse pené é para o substantivo nasal e pendê para o substantivo oral. Então, nós falaríamos pendê de aguá e pené baracajá. Agueje tu chape menye me haguere ko angaite pebe ko ape.
E quero agradecer, né, porque nós vimos aqui os adjetivos qualificativos e uma parte dos adjetivos determinativos de possessão da primeira e segunda pessoa no plural e no singular. No próximo vídeo nós veremos ainda sobre os adjetivos determinativos de possessão com o uso dos índices de possessão para a terceira pessoa, tanto no singular quanto no plural. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam, deixem os seus comentários, compartilhem. Se ainda não é inscrito, se inscrevam. Deixem seus likes, pessoal, porque o like ajuda o nosso canal a crescer mais e mais e o YouTube entende que esse canal tem conteúdo e vai levar para mais pessoas. E aguardo vocês no próximo vídeo.